O internacionalista, quem fala que é hoje conosco é Ana Flávia, sua co-host, e juntamente comigo está Rúbia, prazer, aqui estou também, representante também da Alô Internacionalista, e com a gente temos convidados maravilhosos para fazer esse episódio sobre carreira pública, e passo a palavra para os convidados se apresentar. Se quiser ir primeiro, Marielle. Bom, meu nome é Marielle Maia, eu sou professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Antes de seguir a carreira acadêmica, eu trabalhei em outros espaços, eu fui assessora do Ministério da Justiça, depois da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, tive uma passagem como consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, enfim, a gente pode conversar sobre isso um pouco depois, mas acabei querendo seguir como pesquisadora e professora, e atualmente, depois, né, claro, seguir com o mestrado, o doutorado, eu ingressei em 2009 no concurso público da Universidade Federal de Uberlândia, ainda no período do Reúne, e estou nesse espaço desde então. E agora eu passo para o Bernardo se apresentar. Olá, pessoal. Sou Bernardo Mota, também sou bacharel em Relações Internacionais e acabei fazendo uma especialização lato sensu em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Eu sou servidor de carreira, da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, hoje vinculado ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e tive também a oportunidade, ao longo desses, eu diria, 27 anos de carreira pública, de trabalhar como chefe da divisão de organismos internacionais do Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois fui ser assessor internacional do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que eu acho que muita gente conhece. Aí tirei, diria, uma licença sabática para experimentar alguns outros desafios. Fiz alguns artigos acadêmicos, trabalhei como consultor externo para o Fundo Monetário Internacional, para o Banco Mundial, para o Escritório das Nações Unidas de Combate a Drogas e Crimes, e para o GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Fiquei por muitos anos no COAF, depois com esse período sabático no setor privado, retornei ao Ministério, aí à época Ministério da Economia, para trabalhar na área de supervisão de jogos e apostas, e hoje eu estou trabalhando como coordenador geral de articulação institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde ali eu tenho a oportunidade de trabalhar com diversos foros internacionais, muitos desses multilaterais, sobre a temática prevenção e combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, e algumas outras atividades também, como, por exemplo, coordenar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro brasileira. Então, assim, é uma experiência, em poucas palavras, é mais ou menos essa minha trajetória, mas é claro que dentro disso foram uma série de atividades que eu fiz nesse campo internacional, exatamente pelo fato de ter essa formação na área de relações internacionais. Quem está ouvindo a gente hoje pode ter certeza que a conversa vai render com esses dois nomes de peso. Passo a palavra agora para a Ana. Então, puxando, né, a primeira pergunta, a gente já viu com a apresentação dos convidados, né, que experiências, né, de peso, e a gente queria saber, assim, a primeira pergunta, né, voltando para o passado, na época que vocês eram estudantes da graduação, se vocês já se imaginavam, assim, no âmbito da carreira pública, que já queriam seguir, ou vocês foram ao longo do curso, assim, descobrindo que vocês queriam seguir para esse rumo que vocês se encontram hoje? Acho que posso responder primeiro. Eu resolvi fazer o curso de Relações Internacionais numa época de abertura no Brasil, né, para abertura para a área internacional, enfim, foi o período da redemocratização, praticamente, né? Imediatamente após o período de redemocratização. Eu e Bernardo, nós somos, inclusive, da mesma turma, de 1993. Então, quando eu ouvi falar do curso de Relações Internacionais, desde 1974, esse curso era só oferecido em Brasília, e em uma outra universidade privada, Estácio de Sá,
Então, eu fiquei um pouco receosa também, né, do que procurar, do que fazer, o que eu iria encontrar, né? E, no primeiro momento, a minha preocupação era a que eu tinha interesse em temáticas internacionais, mas eu não necessariamente tinha interesse na diplomacia, que era uma das áreas buscadas pelas pessoas que faziam relações internacionais em Brasília. Muito pelo contrário, eu vislumbrava o trabalho na iniciativa privada. Naquela época se falava muito no Mercosul, né? O Mercosul como algo que iria modificar as relações do Brasil, se falava muito da criação da União Europeia, né? Que vinha da Comunidade Econômica Europeia. Então, era um momento assim, de muito otimismo com relação à cooperação internacional. E eu conversei com algumas pessoas que tinham se formado na área, e uma que tinha seguido a carreira pública e uma que tinha seguido a carreira privada. E me animou a possibilidade de ingressar em uma área que estava em desenvolvimento e ampliação. Eu vi a possibilidade de, estando assim, né, conseguir uma inserção interessante, né? Era um risco, que era um curso novo, um curso que era muito conhecido em Brasília, mas não era conhecido em outras regiões. Eu sou paulista, em São Paulo, pouquíssimas pessoas sabiam o que era o curso de Relações Internacionais. Quando eu cheguei para minha mãe e falei, eu vou fazer Relações Internacionais, ela falou, nossa, que interessante. E onde que tem? Eu falei, só tem em Brasília. Né? Eu sou do interior de São Paulo. Ela falou, meu Deus, você está louca, como é que a gente vai fazer? Você vai para lá e tem lugar para você trabalhar? Eu falei, olha, ao certo não, mas eu acho que é uma área que vai crescer. Né? Acabei acertando, mas era uma realidade muito diferente da que vocês encontram hoje. Então, eu tive essa percepção ali desse início do campo. Fui para Brasília, num primeiro momento me assustei, porque eu falei, bom, será que eu vou aprender aqui vai me permitir ter essa inserção em outros espaços que não aqueles que a gente imagina que seriam os tradicionais de quem formam na área, mas, enfim, acho que no decorrer do curso, a gente foi percebendo que relações internacionais era uma formação e não uma profissão, né? Então, você não tinha um espaço carimbado para trabalhar na área, você precisava desenvolver competências e habilidades que te permitissem depois ingressar e trabalhar em diferentes organizações. Isso eu fui percebendo aos poucos. Claro, no começo, isso não ficou muito claro, né? O estudante de graduação, ainda muito jovem, sem saber também como interagir com os outros colegas e as outras pessoas que já estavam há mais tempo na profissão, mas no decorrer dos anos eu fui percebendo isso e fui percebendo que, apesar, né, do risco dessa escolha, existia, sim, possibilidades muito interessantes se você conseguisse desenvolver da melhor forma competências e habilidades que pudessem te inserir aí nesses espaços de trabalho que envolvem a inserção internacional de diferentes organismos, né? Então, acho que a gente não tinha muita noção do que fazer. Eu não tinha muita noção do que eu queria para depois, mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar no campo das relações internacionais, né? Nesse espaço que envolve as relações complexas, num mundo cada vez mais complexo, e pensando, né, que o Brasil estava também em um momento de ampliação das suas relações, da sua inserção internacional. Acho que foi um pouco isso na minha escolha, né, na minha época, naquele momento. E para você, Bernardo? Meu caso é muito parecido com o da Marielle, nós somos contemporâneos de universidade, e naquela época, realmente, eu sou de Brasília, então eu já lia muito sobre relações internacionais. Eu tive primeiro embate que eu tive foi com os meus pais. Os pais sempre querem que a gente faça direito, medicina ou engenharia. Tem jeito.
E quando eu fui falar também para os meus pais que eu queria fazer relações internacionais, ficaram meio assim reticentes, não entendiam muito bem o que era naquela época, estamos falando de mais de 30 anos atrás. Mas eu tinha comigo, e eu na época estava muito focado na carreira diplomática, porque até porque era, eu diria, das poucas opções que nós tínhamos para, de repente, um profissional ou, né, um bacharel nessa área de relações internacionais. O Brasil, a Marielle está correta, o Brasil se inseria num contexto internacional um pouco maior, era ainda muito embrionário, e as opções eram muito poucas, assim, não tínhamos tantas opções. Por exemplo, vou dizer assim, dessa questão do comércio exterior. O comércio exterior também não era uma profissão, né? Um bacharel em comércio exterior também não era uma profissão também muito reconhecida. A impressão que dava é como se fosse um vendedor, em relações internacionais como se fosse um acadêmico, então não se olhava como profissionais, né? E obviamente, o curso trouxe esse componente teórico muito, muito interessante para essa visão. E eu já sabia que eu gostava também de atuar em questões internacionais, eu me interessava por tudo que era sobre o mundo, aquelas crianças que decoravam as capitais dos países, eu até hoje sei muitas, assim, até curiosidade, mas assim, uma curiosidade que me atraía para essa coisa das relações internacionais. E o meu foco era muito, eu queria um foco que eu tinha em mente por uma habilidade que eu acho que eu tenho, que é a parte da negociação. Que eu acho que o Brasil, quando se coloca numa mesa de negociação com outros países, ou mesmo em foros multilaterais, você tem que ter uma certa habilidade de mostrar o que você tem de bom e aproveitar boas práticas de outros países. Isso é uma boa negociação. Para você, se você está numa mesa vendendo, você tem que vender o seu bom produto e comprar um bom produto, negociar os preços. Conflitos, a gente tem que, de repente, mediar conflitos. Então, tem uma série de temáticas aí na frente de economia, na frente de direito, na frente de história, geografia, comércio exterior, que acaba tornando o curso de Relações Internacionais essa colcha de retalhos, esse pacote de opções em que você pode atuar nessas frentes, né? Eu tinha comigo que eu queria, sim, participar de mesas internacionais, conhecer países, conhecer novas culturas, aprender novos idiomas, mas também levar um pouco a imagem do Brasil para lá, porque tem esse componente, né, de sair um pouco daquela coisa, dentro de uma técnica, né, claro, de um componente teórico que você aprende na universidade, sair daquele campo de que o Brasil é só futebol e carnaval. Ótimas, são ótimas expressões culturais, esportivas, mas não é só isso. O Brasil tem mais do que isso, tem mais do que mostrar. E relações internacionais faz isso. Não é só você ir lá e buscar o que eles têm de bom, é você levar o que você tem de bom para eles. E nós temos muitas coisas boas. E eu acho que esse talvez seja o elemento que a gente tem que ter em mente. É saber se colocar numa mesa de negociação. Essa é a arte, para mim, talvez seja a grande premissa de um bacharel em relações internacionais. Se a gente tem isso como premissa, certamente a frente que você vai atuar, quer seja ela setor público ou setor privado, quer seja ela na área de economia, de direito, de história, de geografia, de esporte, cultura, o que quer que seja, meio ambiente, você vai ter que ter essa capacidade de negociação. Porque é exatamente isso. Levar as melhores propostas ou conseguir as melhores propostas possíveis. E isso exige habilidade de negociação. Então, para mim, ao longo desses anos, né, claro que a universidade me abre a cabeça sobre questões teóricas, né, de definições, conceitos e como montar esse entendimento sobre como está colocado o mundo, quem é quem, né, naquelas peças, de como saber lidar com esse, com aquele, por uma questão cultural, por uma questão idiomática ou por uma questão até religiosa, você traz esse componente teórico e, claro, ao longo da sua carreira você vai adquirindo isso, essas habilidades, e se especializando numa temática ou outra pelo interesse que a gente tem, né? Então, eu resumiria mais ou menos isso, e certamente que hoje, em relação aos 30 anos atrás, quando a gente entrou na universidade, hoje está muito melhor, né? Hoje existe uma comunidade globalizada, a informação circula com mais rapidez, as tecnologias estão disponíveis para todo mundo, moedas comunitárias, moedas que são internacionais, dólar, euro, uma série de fatores que hoje o mundo experimenta da mesma forma. Então, a gente caminha dentro desse campo, dessa arena de negociação, a gente caminha para buscar as boas opções para o nosso país. E, claro, levar as nossas boas opções para outros países que tenham interesse, né? Eu resumiria mais ou menos dessa forma. Eu acho interessante a fala do Bernardo. Eu acho que, do mesmo jeito que o Bernardo coloca, né, essa competência, essa habilidade de negociação profissional de relações internacionais, uma das coisas que eu não entendia muito bem, né, quando eu entrei na universidade, era a questão também da pesquisa. Eu acho que quem foi meu aluno, e ambas foram, né, a Rúbia e a Ana Flávia,
elas às vezes me perguntam, Bernardo, assim, professora, qual que é uma habilidade que você acredita que o profissional de relações internacionais tem que ter? Eu falei, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da pesquisa. Muitas vezes as pessoas pensam que quem precisa aprender a fazer pesquisa é quem vai seguir carreira acadêmica. Mas existe a pesquisa aplicada, né? Existe esse espaço da pesquisa aplicada. E em relações internacionais, a gente realmente é um curso com uma característica generalista. Então, a gente aprende, né? O que o Bernardo falou, essa coxa de retalhos, né? Aprende o direito, aprende economia, aprende sociologia, aprende, enfim, né? Aquilo que é do cânone da área, propriamente de relações internacionais, né? Política externa, política internacional. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender como vincular essas temáticas, como trabalhar essas temáticas. E a pesquisa, ela ajuda. Né? Então, quando eu entrei na universidade, eu tive a possibilidade de fazer uma iniciação científica, na época, trabalho de conclusão de curso em relações internacionais era até optativo, quando eu ingressei em Brasília. Mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a pesquisa científica, eu comecei a perceber exatamente isso. E quando eu fui trabalhar fora da universidade, né, em outros espaços de assessoria, consultoria, aí eu percebi o quanto essa habilidade também me colocava numa posição diferente, né? Porque permitia que mesmo não tendo um conhecimento aprofundado sobre determinadas áreas, quando havia necessidade para transformar aquilo, ou num processo de negociação, ou numa proposta escrita, né? Me ajudava assim absurdamente, inclusive me colocava em uma posição melhor com relação a outros profissionais de outras áreas que poderiam concorrer comigo. Eu dou o exemplo de quando eu participei de um edital para gerenciar uma área e criar praticamente a área de adoção internacional de crianças e de sequestro internacional de crianças. Eu concorri com um profissional do direito, com um profissional da assistência social, mas o que era necessário para criar esse sistema de cooperação brasileiro e responder às necessidades do tratado internacional que a gente tinha acabado de ingressar no ano de 2000, era exatamente como conseguir alcançar a negociação com os outros países a partir de um sistema de cooperação já existente, mas que tinha que reconhecer algumas características muito particulares dos demais estados, né? A normativa interna, como se processavam as questões, o próprio sistema de acompanhamento dos países, que era muito diferente, né? Então, para a gente conseguir encontrar aí um caminho comum. E essa habilidade me permitiu sentir bastante segurança, né, na hora de participar daquele processo seletivo, né, que não era uma fraqueza eu não ser um profissional do direito, eu não ser um profissional da assistência social que lidava diretamente com os problemas vinculados ao procedimento de adoção e de adoção internacional, mas que ali o importante era, sim, pesquisar para compreender esses processos internos, mas pensar também em como encontrar os caminhos para que a cooperação internacional ela se desse. Fazendo só um comentário breve, que a discussão está muito boa antes de passar para a próxima pergunta, que é outro tópico. Eu acho que duas habilidades, assim, quando a gente é internacionalista mesmo, que a pesquisa e da negociação que vocês tocaram é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente teve até uma matéria agora para o final do período, né, no 7º, que era sobre negociações internacionais. E, assim, ao meu ver, talvez eu acho que a Rúbia também vai concordar, eu acho que essa matéria a gente tinha que ter tido lá no começo do curso, porque, assim, negociação, muitas vezes, a gente, talvez, assim, a visão, a gente acha que vai aplicar só mais no âmbito privado, mas isso serve tanto
privado quanto público, porque negociar, a gente negocia tudo nessa vida, né? Então, acho que é uma habilidade, assim, muito importante da gente, como internacionalista, exercitar. E acho que isso juntamente entra com a questão da pesquisa também, porque, por exemplo, não é só da área acadêmica, como a Marielle falou, né? Serve para todo o âmbito. Então, assim, por exemplo, numa negociação, sei lá, você representando o Brasil, vai negociar, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente viu isso na matéria, cada país tem uma forma de negociar, são culturas diferentes, a gente tem que fazer uma pesquisa, né, um planejamento breve antes de sentar ali e negociar. Então, são, assim, habilidades essenciais e a gente tem que levar, né, essas questões em discussão, né? Eu só queria fazer esses comentários porque enquanto vocês discutiam, isso acabou passando pela minha mente e eu achei muito pertinente. Agora, mudando assim um pouquinho, né, do rumo que está passando para outro tópico, agora eu passo a palavra para a Rúbia para fazer pergunta. Mas queria agradecer também, eu acho que foi muito pertinente essa discussão que vocês estão abrindo sobre as habilidades, sobre como desenvolver, sobre como o campo de relações internacionais se desenvolveu. E dentro desse desenvolvimento do campo das relações internacionais que vocês apresentaram, onde está com mais espaço, queria entender quais são os desafios que vocês enfrentaram, que vocês veem que, em comparação, talvez, com o âmbito privado, não enfrentariam, mas no âmbito público vocês enfrentam esses desafios. Bom, se eu puder já fazer um comentário rápido, é muito difícil você, assim, quando você fala em desafios, os desafios são realmente diferentes. Se a gente coloca o setor público ele tem um cunho mais oficial, mais governamental, no sentido de que você está falando em nome do país e que, obviamente, você tem uma série de componentes que você precisa considerar numa negociação ou numa atuação que você queira fazer internacional. Em primeiro lugar, você tem que manter certos protocolos que são questões oficiais, você não está falando pessoalmente, você está falando em nome de um órgão ou eventualmente do governo como um todo, e aquilo tem um símbolo muito importante, porque ali são questões oficiais, e estão certos protocolos, e tem certos comportamentos que você tem que ter nessa questão. O privado, ele já é um pouco mais, eu diria, mais aberto. Ele tem como o que se preza pela própria essência do setor privado são negócios, fazer bons negócios, e claro que os bons negócios precisam de boas negociações. Então, ele não tem, eu diria assim, não é que ele não tenha protocolos a serem seguidos, ele tem os seus protocolos, as suas regras. Porém, os objetivos são diferentes. Então, vai muito da questão, assim, eu acho que os desafios são, assim, são diferentes, mas são igualmente instigantes. Porque, de um lado, você defende um Estado, né, um Estado constituído, e você fala em nome de um Estado, e aquilo tem uma série de implicações, porque aquilo reverbera internamente quando as decisões são tomadas para aquele país como um todo. E na questão privada, às vezes, você defende uma bandeira, você defende uma empresa, você defende uma corporação, e aquilo ali já é o seu limite. E aí vai da sua capacidade da boa negociação para um bom negócio. Eu acho que os desafios são muito parecidos. É claro que você tem que levar em consideração sobre que aspecto você tá considerando, né? Então, eu diria para o público sempre ter esse cuidado de observar que você não fala, às vezes, e aí evitar para os dois, né? Mas evitar as questões pessoais, colocar questões pessoais quando uma negociação ela é técnica e ela visa ali a aproximação entre governos. Então, a posição é de governo, você tem que estar muito bem articulado, muito bem preparado, acertado com outras instituições que de alguma forma podem estar envolvidas naquela negociação. E do privado você vai defender a sua bandeira e claro que o bom negócio vai ser o resultado exitoso daquilo que você conseguiu negociar. Eu colocaria essas duas questões porque certamente na hora que você vai em ambos aí, tanto no setor público quanto privado, quando você senta à mesa para uma negociação, você tem que levar em consideração a outra parte, né? Ou as outras partes. Saber entender um pouco aquela perspectiva, entender em que nível ele está colocando a negociação dele, não entrar em susceptibilidades no sentido de não adentrar questões que sejam externas ou que não gerem implicações para aquela negociação, porque isso pode atrapalhar uma negociação, pode gerar um ruído. Então, ter muito cuidado eu diria, com a forma como você conduz isso. Tendo que entender, claro, a outra parte para saber, né, o que no final das contas será a boa negociação. Porque ele também traz os componentes dele, ele também traz as perspectivas dele e você tem que, de certa forma, chegar num consenso de dizer o seguinte,
Bom, eu entendo a sua parte e eu coloco a minha parte e vamos aqui buscar o consenso, tanto para o setor público quanto para o privado. Uhum. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Bernardo falou, né, especialmente quando eu estive atuando como assessor, apesar de ser um cargo em comissão, mas que acaba assumindo uma posição muito próxima, né, dos cargos dos servidores, né, dos gestores públicos. Agora, na área acadêmica, né, então, os nossos desafios são um pouco diferentes, né? Nós temos uma liberdade uma liberdade muito maior na nossa atuação, né, na forma da gente se comunicar, naquilo que a gente tem como resultado do nosso trabalho, especialmente a pesquisa. Eu acho que vale aqui pontuar que uma das atividades mais relevantes do campo acadêmico, né, dentro do espaço das universidades públicas federais, é a produção de conhecimento, né? E aí o nosso desafio é que essa produção de conhecimento ela seja reconhecida pela sociedade, valorizada pela sociedade, né? Nós temos fugas de cérebros importantes, é necessário que o país reconheça a relevância de investimentos maiores nessa área. No nosso campo, em especial, esse é um desafio importante, né? Demonstrar que a pesquisa realizada, o conhecimento produzido no campo das relações internacionais, ele pode subsidiar políticas públicas extremamente relevantes para o país. Então, muitas vezes, quando se fala em fomento em pesquisa, se prioriza a pesquisa mais hard, né? A pesquisa, ou pesquisas na área da saúde, ou pesquisas no campo das engenharias, né? E a pesquisa no campo das ciências humanas são consideradas como não tão relevantes assim. E, na verdade, não é essa, né? E quem já esteve desse outro lado, né? Do lado do serviço público, das negociações internacionais, no campo das relações internacionais, quem pôde acompanhar, né, Bernardo? O Bernardo vai lembrar disso. Nós fomos praticamente todos, no começo da década de 90, ali 93, 94, 95, nós fomos a geração que começou a estagiar nos ministérios, e a gente viu os ministérios assumindo as atividades muito, muito próximas do que era feito só no Ministério, mais dentro do Ministério das Relações Exteriores. Então, hoje um gestor público que trabalha em qualquer ministério ou qualquer agência encara os desafios das relações internacionais o tempo todo. Então, isso faz também com que o conhecimento produzido sobre essas diferentes áreas que envolvem o relacionamento internacional do Brasil seja muito importante para o país, né? Então, reforço, né? Acho que um dos desafios fundamentais aí na área acadêmica é esse reconhecimento, o investimento, portanto, também na pesquisa científica, na temática de relações internacionais, a gente tem crescido, né? Crescido, inclusive, em número de espaços de produção de conhecimento. O curso de Relações Internacionais em Instituições Públicas, ele, até 1995, ele era oferecido em Brasília, na UNB, na Federal do Rio Grande do Sul e na Unesp, em São Paulo. Quer dizer, em 1995, eram 3 cursos públicos de relações internacionais, portanto, 3 espaços de produção de conhecimento sobre relações internacionais. E não tinham doutorado, era graduação. Graduação. Foi também na década de 90 que foram sendo criados os mestrados e os doutorados. Foi somente a partir dos anos 2000, mais especificamente em 2005, que a gente tem um aumento substantivo da oferta de cursos de graduação em relações internacionais no país e o aumento também da pós-graduação. Então, nós ainda estamos em fase de crescimento e desenvolvimento
e importante também entender a relevância da produção de conhecimento para além dos espaços nas capitais. Então, a produção do conhecimento nos interiores, né? Nós temos, por exemplo, hoje, a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Dourados, né? Estou aqui citando, né? Duas universidades que não estão em capitais, a UNILA. Eu posso aqui falar inúmeras outras que têm uma produção de conhecimento muito relevante no campo das relações internacionais hoje, enfim, tem conseguido alcançar cada vez mais um reconhecimento maior. Mas, enfim, acho que o desafio é esse. Eu só queria pontuar, eu não falei tanto, né, da questão acadêmica dentro de quem atua, por exemplo, no setor público, como é o meu caso, e já tive experiências também no setor privado. Ela é muito relevante, quer dizer, de novo, vou sempre falar da negociação, vou sempre falar de você estar nessa arena internacional e poder discutir da melhor forma possível. Não há como fazer isso sem conhecimento, não tem a menor dúvida disso. Uma boa negociação pressupõe conhecimento não só sobre a área que você está atuando, as boas informações, as pesquisas e os números, estatísticas e dados concretos, casos sobre aquilo que você está negociando, como também do outro país. Então, eu acho que a produção acadêmica e o campo acadêmico, eu presencio, eu atuo muito em parceria com universidades na área que eu trabalho, e a gente sabe que muito daquilo que a gente negocia, você vai discutir um tratado com um país, por exemplo, na área que eu atuo, um tratado de cooperação jurídica em matéria penal, você precisa ter elementos que te permitam saber entender, por exemplo, o sistema jurídico do outro país. Entender como é que funciona a dinâmica geopolítica daquele país, para colocar os melhores termos naquele tratado. Então, não é simplesmente negociar a linguagem do tratado. Você tem que ter dados, fatos, casos, para que corroborem aquela sua perspectiva, para que você tenha uma boa negociação, né? O respeito que vão ter pela sua posição dependerá muito dos dados que você traz para corroborar aquela sua posição. E eu não tenho a menor dúvida que a parceria, setor público, também do privado, beber na fonte da academia é fundamental, exatamente nessa área de relações internacionais. A gente tem que ter os melhores dados, os melhores fatos, os melhores casos para poder chegar numa arena internacional e encarar aquelas pessoas que também vão estar muito bem embasadas, né? Então, parceria com a universidade e quanto mais produção de conhecimento, quanto mais conhecimento tiver para aqueles que optam por uma carreira acadêmica, certamente isso tem que ter aplicação na boa negociação ali, quer seja por representantes de órgãos públicos ou do setor privado. Perfeito. Agora eu passo a palavra para a Ana, para ela adentrar um pouco, a gente vai mudar de bloco. A conversa está interessante, mas vamos avançar um pouco mais para essa dicotomia de público e privado e passar para a Ana. Partindo para a próxima pergunta, né? Pelo âmbito que vocês têm a experiência, né, no setor público, eu gostaria de saber se vocês veem como que é o aspecto internacional, ele é tratado, né, nas instituições públicas brasileiras, né? Existe, assim, pontos de evolução que vocês observam, ou ainda há coisas que ainda têm que ser melhoradas, digamos assim, na opinião de vocês? Você diz ponto de atenção? Eu não entendi essa última... Ponto de evolução. Não, sempre há espaço para evolução. Sempre há espaço para evolução. Quer dizer, você imagina, vou pegar um exemplo aqui, quando você se coloca numa situação de intermediação, de mediação de algum tipo de situação conflituosa. Se você não tem os bons elementos, se você não tem um bom conhecimento das partes, inclusive das divergências, você tem que aprimorar esse entendimento para se conseguir mediar. Então, não é possível mediar se você não conhece as duas partes, né? É igual a um tribunal, né? O juiz toma a decisão a partir dos elementos que são trazidos pela acusação e pela defesa. E é claro que sempre há pontos de evolução, porque a gente às vezes vê muito estereótipo, né? Assim, vê muitas questões que são amarradas sem muito fundamento acadêmico, vamos colocar assim. Todo árabe é muçulmano, ou todo muçulmano é terrorista. São premissas falsas. A gente não pode colocar a coisa estereótipo. Evita estereótipo, né? Então, quando você tem uma situação situação de relações internacionais, estereótipo não cabe, né? Se vamos falar, né? Os países africanos têm um nível totalmente abaixo de todos os outros. Todo mundo passa fome na África.
Não necessariamente. E eu só vou saber disso se eu tenho esses elementos. Então, qualquer que seja, eu diria, o posicionamento e a atuação que a pessoa tem, ela tem que evitar estereótipo. Então, se há algum tipo de situação onde há estereótipo, para mim já é um ponto a ser criticado, é um ponto a ser absolutamente corrigido. Então, eu diria, a evolução ela se dá muito pela quebra de estereótipos, para que você tenha a análise e a discussão sempre no nível técnico daquilo que está sendo colocado à mesa. Então, para mim, esse seja o caminho da evolução que nós tenhamos que ter em relação à boa negociação. Hoje você tem pautas, eu diria, de soft law, né? Eu detesto usar termos em inglês, mas eu diria do poder não bélico, vamos colocar assim, né? Porque antes, não, o forte, porque belicamente ele é preparado, ele vai dominar a negociação. E hoje você tem temáticas que são ali, que tornam você um país global. E o Brasil, por exemplo, tem muitas. Cultura brasileira é uma questão. A música brasileira, o meio ambiente, né? A questão ambiental, a questão esportiva. Tem uma série de outros elementos hoje que tornam, para além do estereótipo, que fazem com que no Brasil a gente busque essa evolução temática no nível técnico para se conseguir fazer a boa negociação, evitando os estereótipos, né? Então, eu quero crer hoje que muito do que a gente tem que fazer da evolução vai muito para essa pauta do soft law, né? Temáticas hoje que fogem daquela questão somente bélica e de força do poder econômico e que vão para outras temáticas que, de certa forma, eu ainda acho que há espaço para evolução. Meio ambiente, esporte, cultura, questão racial, questão de gênero, a questão do entendimento, eu diria, dos quadros de democracia, dos regimes democraticamente estabelecidos, na questão geopolítica. Então, precisa ter ainda muita evolução para justamente evitar que numa negociação de relações internacionais você coloque algum tipo de estereótipo que certamente não será bem-vindo. Uhum. Eu também concordo com essa visão e acrescento, né? Para além disso, também democratizar a temática da política externa e das relações internacionais para a sociedade brasileira, né? Esses estereótipos, eles, enfim, são fortalecidos muitas vezes, inclusive nos espaços de comunicação. Quer dizer, já avançou, já melhorou da época que a gente foi estudante para cá. Eu e Bernardo, acho que a gente pode afirmar que muito, né? A gente falava do encapsulamento do Ministério das Relações Exteriores, né? do pouquíssimo diálogo entre o espaço público e a academia. Isso vem melhorando com o tempo. Agora, claro, existem pontos de evolução nesse sentido também, né? Dessa comunicação entre os espaços de produção de conhecimento, entre os fazedores de política, entre aqueles que executam a política. Também acredito que há um caminho importante também de avanço no que se refere a relação também, aí vou me concentrar no meu espaço, né, o espaço da academia, propriamente dito, com a sociedade. A sociedade entende muito pouco do que é produzido na universidade, né? Uhum. Então, ela entende muito pouco também a importância da universidade pública, gratuita, de qualidade, para o país. A gente tem ampliado essa possibilidade de conhecimento, que é um conhecimento mútuo, com atividades de extensão universitária. Eu hoje, por exemplo, dentre as muitas atividades de extensão que eu já realizei, eu coordeno a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Federal de Uberlândia, que é um projeto de ensino, pesquisa e extensão sobre a temática de migração e refúgio, e a gente vê que o contato com a sociedade, com os espaços, com as empresas, no sentido do acolhimento dessas pessoas que vêm de situações de migração, de crise, é muito importante. E o desconhecimento assustador até da sociedade com relação a essas questões. Do mesmo jeito que é assim com relação à temática da migração, é assim com relação a essas outras temáticas que o Bernardo comentou com vocês. Então, a gente precisa também conseguir alcançar a sociedade de maneira geral. Isso é um desafio posto para que haja apoio, inclusive,
para determinadas ações, tanto ações internacionais quanto aquelas ações domésticas e internacionais e que reverberam, né, nas nossas localidades, né? Eu acho que há muito para avançar também nisso, né, Bernardo? Eu acho que as localidades, né, esses espaços mais... não digo Uberlândia é uma cidade de mais de 700 mil habitantes, mas outras localidades, elas têm muito pouca informação de como o que acontece, né, no mundo tem um impacto substantivo no local e muitas vezes são muito pouco preparados para responder a isso. A gente vê também uma mudança nesse sentido. Aos poucos a gente tem visto, cada vez mais algumas prefeituras abrem espaço para concursos públicos para pessoas de relações internacionais, tem algumas contratações terceirizadas para atuar em secretarias, diferentes secretarias com a temática de relações internacionais propriamente ditas, ou em outras, né? Entendendo que um profissional com essa visão, com essa capacidade de negociação, com essa capacidade de compreensão da complexidade do campo das relações internacionais e como isso tem impacto doméstico, tem crescido, mas precisa crescer ainda mais. Uhum. Primeiro, eu queria agradecer. A gente está já caminhando para a última pergunta, porque infelizmente o tempo é curto, mas quem sabe a gente tem uma outra conversa, porque com certeza dá para render. Vocês são 2 nomes com muita experiência, com muito peso, então com certeza dá para conversar, às vezes, 2 horas sobre vários temas, porque nunca vai acabar o assunto. Vocês com certeza são ótimos nomes para quem quer seguir carreira de relações internacionais se inspirar. E para a última pergunta, eu queria ver com vocês um conselho que vocês gostariam que tivessem dito para vocês quando vocês ainda estavam no curso de relações internacionais. Para quem está agora, o ouvinte que ainda está na faculdade, possa se inspirar, ou quem está se formando agora. Eu diria, eu vou falar sempre que exatamente a minha área de atuação, que é a parte da negociação. Eu acho que talvez o conselho que eu daria é: especializem-se, leiam, estudem, busquem conhecimento, busquem informação para você ter os melhores elementos, os mais profundos, os mais detalhados, os mais corretos para uma boa negociação. Isso eu não ouvi no período que eu estive na universidade. Eu confesso que o componente teórico que a gente tem, ele é fundamental, não há dúvida que ele é fundamental para criar essa massa crítica que a gente acaba tendo que ter para depois atuar no mercado, digamos assim, no mundo. Mas eu senti muita falta de estímulos em relação às habilidades que a gente devia desenvolver para a negociação. Porque ela vai um pouco além da questão teórica, que vai muito eu diria, da inteligência emocional, vai muito da frieza, da resiliência. Ou seja, a gente acaba tendo que ser estimulado com características que nós temos, que eventualmente, se nós não tivermos, até a gente se questiona se aquilo ali é a carreira que a gente quer seguir. Então, faça eu diria, uma autocrítica em relação às suas habilidades pessoais, no sentido de que capacidades e que habilidades eu poderia ter para uma boa negociação. E, aliado a isso, como fazer a boa negociação a partir de bons dados, bons fatos, bons estudos, boas informações. E aí, na mesa, entender sempre o outro lado. Você não pode sempre querer impor a sua posição. A boa negociação, às vezes, não é a sua melhor posição e nem é a melhor posição do seu parceiro ou com quem você está negociando. Mas é uma posição que fique bom para os dois. Não vai ser a minha ótima posição, nem a ótima posição deles. Vai ser uma posição boa para os dois. Essa é a boa negociação. Talvez eu tenha sentido falta disso. Eu tive que, na prática, acabar experimentando isso em situações até não tão boas, assim, eu vou dizer, de perder uma negociação por alguma inflexibilidade ou por uma falta daquele conselho que lá atrás eu poderia ter tido e que não tive. Então, esse é o conselho que eu daria para vocês. A boa negociação, ela vai a partir dos fatos. Esse conselho não é nem de um professor, é do meu pai. É do meu pai esse conselho. Eu acho que esse, para mim, foi fundamental na negociação. Para você negociar alguma coisa, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Essa frase eu nunca vou esquecer. Quem me disse foi meu pai, porque era um contexto pessoal, mas eu nunca esqueci essa frase porque ela é fundamental na arte da negociação. Você nunca negocia nada, não é possível negociar nada.
Você tem que ter alguma coisa para oferecer na boa negociação. Esse é o conselho que eu daria para todos os alunos. E contem comigo, eu vou pedir licença para vocês que eu tenho que me retirar, que eu tenho um outro compromisso. E contem comigo para eventos desse tipo, para iniciativas desse tipo, que eu louvo, parabenizo demais a iniciativa de vocês. Contem comigo sempre, estarei sempre à disposição para compartilhar conhecimento, para compartilhar, tentar sanar dúvida naquilo que for possível, porque, obviamente, vocês trazem componentes, às vezes, até que eu não tenho, mas eu sempre me coloco à disposição com a experiência que eu tenho, porque eu careci disso, né? Eu não tive isso, eu não tive essa oportunidade. Na minha época, não tinha nem blog, nem essas coisas. Eu senti falta disso, então eu faço questão de tentar colaborar o máximo possível com iniciativas do tipo, que eu louvo, que eu acho que certamente dá para os formandos, para os alunos de relações internacionais, pelo menos um leque de opções, pelo menos eu diria, um oxigênio para ele saber que caminho ele trilhar. Obrigado a vocês duas, Ruby e Ana Flávia. Marielle, minha amiga de sempre, conte comigo sempre. Eu quero deixar aqui meu abraço a vocês e para todo mundo que depois for usufruir desse vídeo de vocês. Abraço a todos. Muito obrigada, Bernardo. Obrigada, Bê. E agora, o conselho de Marielle. Bom, olha, é difícil vocês... eu acho que é difícil pensar em um conselho, porque eu tive muitos e muitos bons. Talvez, mas isso ajuda, talvez, eu orientar nesse sentido. O nome Relações Internacionais é um nome muito bonito, ele chama atenção. Então, tem muita gente e é um curso que, se você vai fazer uma pesquisa, assim, você abre a grade de um curso, é um curso que te oferece a possibilidade de conhecer muitos temas, né? Um pouco do direito, um pouco da economia. Então, às vezes, acontece daquelas pessoas que não sabem muito bem o que querem fazer, falarem, bom, então aqui eu consigo me encontrar. Só que isso não é necessariamente uma verdade, né? Apesar de sermos um curso generalista, existe, sim, um fio condutor, como vocês puderam ouvir da fala, né, do Bernardo. Existem competências e habilidades que são próprias do profissional de relações internacionais que a gente precisa, durante a faculdade, exercitar. E é o que vai te colocar numa situação de conforto, né, se você for participar de uma prova de um concurso público ou de uma entrevista de emprego na área privada. Né? Então, o que você vai precisar ao final de um curso para ser bem-sucedido na sua inserção laboral? Né? Você precisa ter segurança do que você pode oferecer. E para você ter segurança do que você pode oferecer, você tem que buscar, durante a sua formação, exatamente fazer o que o Bernardo falou, né? Exercitar competências e habilidades. Então, ninguém te fala, ninguém te fala que ter um CRA bom é legal, né? Ter um índice de rendimento acadêmico bom é legal, mas ele não vai te colocar em uma posição diferente na hora de você participar de uma entrevista de emprego ou na hora de você fazer uma prova para um concurso público. Não é o teu CRA que vai resolver isso, né? Vão ser exatamente as experiências, como que você aproveitou a universidade. Às vezes você vai estar num curso e por uma razão pessoal, às vezes por uma doença, você não vai tão bem numa matéria e teu rendimento caiu. Isso não significa nada. Ou às vezes você tem dificuldade com uma matéria e você não consegue tirar nota, mas às vezes o tanto que você batalhou para tirar um 6, né? Aquele conhecimento que você adquiriu no sufoco, você não vai esquecer. E aquele que tinha facilidade e que passou rapidinho por aquilo, talvez até não aproveite tão bem. Então, dizer para quem está no curso de Relações Internacionais, primeiro, entender o curso, entender a área, entender as competências e habilidades que você precisa exercitar e se planejar para conseguir fazer isso durante o seu curso. Como? Conversando com seus professores,
pedindo orientação. Por isso que, às vezes, a iniciação científica é legal, porque você tem ali também uma interlocução com alguém que já passou pela carreira e tal, tem essa outra interlocução de uma orientação para a profissão, e não só orientação para a pesquisa, sabe? Então, de você, no decorrer do curso, conseguir conversar. Então, a Rúbia, antes de nós iniciarmos aqui esse encontro, ela tinha comentado, né? O fato de estar numa cidade que é do interior, ela reduz um pouco as possibilidades de estágio no campo. É verdade, né? É verdade, mas existem muitas outras formas de você conseguir ampliar sua rede de contatos, né? Que é algo importante. Então, participar de congressos, participar de conferências, conhecer pessoas, manter contato com pessoas. Esse projeto Alô Internacionalista, eu tenho certeza que mudou demais a visão de vocês sobre a área, sobre o curso, que vocês vão conseguir dar um significado diferente para muitas disciplinas que vocês tiveram na faculdade. Então, construir um diálogo com as pessoas que já estão na área, isso te traz para vocês assim segurança. E dizer uma outra coisa, né? A gente tem a tendência de imaginar que algumas áreas tradicionais do conhecimento, algumas formações tradicionais, elas são mais seguras no sentido de inserção profissional. Isso não é verdade também. Né? Se você tem uma boa formação na área de relações internacionais, se você conseguiu aproveitar e construir competências e habilidades nos diferentes espaços que a universidade oferece, que não é só a disciplina, né? Não é só a matéria, são as atividades de extensão que você fez, as atividades de pesquisa que você realizou, os congressos que você participou, as ações sociais que você acompanhou, isso tudo, né, vai te dar confiança, né, para participar de processos seletivos, e isso é fundamental, sabe? Eu posso dizer, assim, eu tenho a felicidade de dizer que, desde que eu me formei, eu não passei um dia da minha vida desempregada. Um sonho. Eu nunca, não passei por isso. Então, é uma realidade que eu não sei o que é isso. Para vocês terem Vamos dizer que eu não passei um dia desempregada, os primeiros dias depois que eu me formei, que inclusive eu me dei férias. Eu falei, eu vou tirar um mês para não fazer nada. E logo depois desse um mês, eu participei de um trainee, não gostei, então resolvi, eu queria ir para a iniciativa privada, percebi que não era, né? Tanto que durante a universidade eu participei de um grupo, o Bernardo fez parte dele também, que criou a primeira empresa júnior de relações internacionais do Brasil, né? Era a Real Júnior, hoje tem outro nome lá na UNB, mas eram pessoas que queriam também pensar em possibilidades de ser uma iniciativa privada. E a gente fez isso, né? Fomos para São Paulo para pegar um modelo de empresa júnior, conversar com o pessoal da Federação das Empresas Júniores de São Paulo, que na época estavam bastante avançadas, levamos a ideia para Brasília, acabei não indo para a iniciativa privada, mas essa experiência ninguém me tira. Né? Então, eu acho que é isso, assim, aproveitar a universidade. E aproveitar a universidade de uma maneira mais leve, mais leve não no sentido de você não se comprometer com as disciplinas, com nota, mas é de você entender que a universidade ela te permite experiências de uma forma cooperativa. Eu, como professora, tenho visto cada vez mais os alunos ingressando com uma postura extremamente individualista e competitiva. E não se produz e não se faz conhecimento sem o diálogo e sem a cooperação. Né? Vocês escutaram o Bernardo falando que uma das principais habilidades que ele consegue identificar é a de negociação. Ora, se você não exercita isso
na sua relação privada com seus colegas e com seus professores, quem dirá como profissionais da área, né? Então, são coisas bastante contraditórias que a gente vê, eu como professora vejo, e às vezes a gente fala, mas as pessoas não assimilam. Agora, é uma grande verdade, gente. O espaço da universidade é um espaço de formação, um espaço de experimentação, um espaço de ampliação de redes. Então, quanto mais vocês aproveitarem desse espaço, melhor. Eu tive muita sorte. Por quê? Porque quando eu escolhi o curso de Relações Internacionais, o curso só existia em Brasília. Não existia internet, não existia... Celular já tinha, mas era caríssimo, era absolutamente inacessível. Eram poucas possibilidades de voo, apesar de que mesmo que tivesse, eu não tinha grana, né? Meus pais, funcionários públicos, então viviam, né, com dinheiro, com valor proveniente do trabalho deles. Então, eu chego em casa e falo, mãe, eu quero fazer relações internacionais em Brasília. Ela falou, você tem certeza? Porque ia ser um investimento absurdo. Gente, morar em Brasília ainda é caríssimo. Ainda é caríssimo. Agora, vocês imaginem em 1993. E lá, hoje é uma cidade muito maior, com muitas kitnets, com muitos espaços de aluguel. Quando eu fui para lá, não tinha. Teve colega nosso que, para ficar na universidade, morou de clandestino na moradia estudantil. A moradia estudantil da UNB tinha inúmeras pessoas clandestinas, e não era por falta de condições, assim, de pagar um espaço. Não tinha espaço para alugar. Então, eu fui para lá. Para ir para lá, minha mãe falou, olha, Marielle, tudo bem, a gente vai fazer um esforço, um sacrifício, mas você tem certeza? E aí eu fui procurar pessoas que tinham se formado lá. E eu consegui falar com uma que foi para a iniciativa privada, uma que foi para a iniciativa pública. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o coordenador do curso. Eu falei, olha, eu não quero diplomacia. E aí, será que eu tenho possibilidade? Ele falou, olha, eu não tenho a menor ideia. Até porque quem está formando em relações internacionais aqui está indo para muitos espaços muito diferentes. A gente tem gente que está indo trabalhar em organizações internacionais, tem gente que está começando a entrar na iniciativa privada, tem gente que presta concurso público, que não é só para diplomata, existem outros concursos públicos que você pode tentar, né, concursos muito interessantes. Se uma hora você quiser conversar comigo mais sobre os espaços de inserção profissional, a gente conversa. Marquei com ele. Né? Depois disso, a gente trabalhou para criar a empresa júnior, a gente trabalhou para trazer o AMUN para o Brasil, que antes não tinha. Então, foi uma turma depois da minha que trouxe esses movimentos aí de simulação em organizações internacionais para o Brasil. Então, eu tive ali uma orientação. Depois, eu conversei com o diretor do Instituto. E o diretor do Instituto falou, faz pesquisa. Acho que é muito importante você produzir conhecimento da área de relações internacionais para você conseguir vincular as diferentes disciplinas. Porque o curso de vocês aqui na universidade é um curso que tem disciplinas eletivas, mas é um núcleo mais fechado de disciplinas eletivas. Em Brasília, não. A gente tinha uma grade muito pequena e a gente podia escolher a eletiva que a gente quisesse. Se eu quisesse fazer balé, eu podia fazer como eletiva, né? Então, eu cheguei para ele e falei, tá, mas então o que eu escolho de eletiva? Para vocês terem uma ideia, por desconhecimento, eu fiz cálculo 1. Eu devia ter feito uma matemática financeira, passei em cálculo 1, porque acredito que o professor da engenharia, e na engenharia, o professor da engenharia teve dó de mim, né? Falou assim, coitada, essa moça é esforçada. Tá perdida aqui. As relações internacionais está aqui querendo aprender derivada. Então, nesse momento, por exemplo, foi uma escolha de eletiva bastante equivocada da minha parte, né? Tudo bem, conhecimento nunca é demais, mas eu poderia ter direcionado melhor as minhas escolhas. Mas quando isso aconteceu comigo, eu só não desisti da matéria, porque aquela coisa, né? Já que comecei, vou terminar. Mas aquilo me abriu uma luz. Opa, antes de escolher as eletivas, eu preciso conversar com pessoas que entendem mais
do curso e da área. Então, fazer esse trabalho, sabe? Porque Uhum. a característica de generalista do curso, ela é muito importante. Ela, inclusive, nos coloca em posição diferenciada em algumas seleções, em alguns processos seletivos, para melhor. Uhum. Só que se você não entender isso como algo, como uma fortaleza do curso, como algo que te dá melhores condições, e você mesmo entende isso como uma fraqueza, você não vai conseguir ocupar os espaços que são possíveis para a área. Como eu disse para vocês, a gente tende a acreditar que aquelas áreas mais tradicionais, elas têm espaços muito bem delineados para as pessoas, e isso não é uma verdade, né? Hoje a inserção profissional ela não é simples para ninguém, é um desafio que todos enfrentam. E no campo de relações internacionais a gente tem muitas possibilidades. O problema é que essas possibilidades, essas muitas possibilidades podem te deixar com medo, pode te confundir, pode te deixar inseguro, né? E você precisa criar mecanismos para que você mesma perceba essa característica do profissional e da área como algo que te coloca melhor inserido e não o contrário. Nossa, eu acho muito interessante esses pontos. Você falar também das possibilidades. E eu falo que talvez o internacionalista agora está em todo lugar. Eu falo isso principalmente da nossa conversa com o Glauco, que você também conhece. É um dos episódios que a gente gravou para o Alô Internacionalista. E ele falou, como presidente da Associação Brasileira do Shopping Centers, que às vezes ele abre um processo seletivo para uma vaga de estágio, só tem internacionalista tentando. Só tem internacionalista. E é uma coisa muito boa, porque temos um conhecimento multidisciplinar, mas às vezes ele chega a querer falar, chega, eu não quero mais, a gente já tem muito internacionalista aqui na associação, vamos procurar outras áreas também para dar uma diversificada, mas acho que o internacionalista cabe em muitas áreas, a gente tem que estudar, a gente tem que construir networks, porque nós não somos uma ilha, nós somos talvez um país que tem que se conectar, traçar relações, porque senão corre risco de invasão, corre risco de guerra. Então, quando entrar no curso, tem que lembrar que a nossa turma, igual a Marielle ela foi uma ótima fonte de indicações para o aluno internacionalista. Ela construiu networking, nós temos que construir networking. Nosso colega que a gente não gosta, vamos manter relações diplomáticas com ele. Vamos saber negociar, porque ele pode ser o nosso chefe do futuro, ou a gente pode tentar precisar de fazer um negócio com uma empresa e a gente descobre que ele que é o gerente de vendas, ele que é o gerente de operações. Com certeza, é necessário você ter uma boa relação com essa pessoa para, às vezes, ter um desconto em um negócio, ou às vezes para conseguir uma indicação importante. Então, a gente tem que saber se relacionar com internacionalistas. Não é só viver em uma ilha. É ser um país, estabelecer relações diplomáticas, não querer guerrear tanto assim e respeitar as outras opções. O Glauco foi meu afiliado no curso de Relações Internacionais, foi meu bicho. E Bernardo foi meu colega de curso, né? Nós tínhamos uma relação muito legal, assim, era um curso muito pequeno também. Nós entramos em 23 alunos, formamos acho que em 17, olhe lá. Hoje os cursos têm um número maior de pessoas, mas isso fez com que as pessoas naquela época, né, elas se ajudavam muito, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? Você está num espaço de construção de conhecimento em que as pessoas estão ali mobilizadas para isso, né? Então é muito gostoso quando a gente consegue avançar e depois, no decorrer do tempo, encontrando essas pessoas nos lugares mais variados, né? Como é muito gostoso para mim também ver meus alunos em espaços dos mais diversos. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem muito bonita até de uma ex-aluna que participou de um processo seletivo e ela vai ser pesquisadora no Supremo Tribunal Federal, né? É uma área terceirizada, mas cada vez mais o Supremo tem se dedicado a encarar situações que envolvem questões internacionais, né? E ela participou do processo seletivo, concorrendo com gente do direito, né? E o conhecimento dela da área de relações internacionais foi mais valorizado.
E ela me mandou uma mensagem bonita, agradecendo as oportunidades que ela teve comigo, porque ela foi me orientando durante o curso, né? Eu fiquei muito, muito feliz, e cada vez mais eu vejo ex-alunos ingressando em espaços dos mais diversos. Tem uma outra ex-aluna que vai defender o mestrado a semana que vem, que me falou: professora, eu participei de um processo seletivo de uma empresa importante de TI, mas eles queriam alguém que entendesse da inserção da empresa também no campo social, e ela foi contratada, né? Então, a gente vai vendo também essas inserções muito diferentes, muito, muito diferente, inclusive, do que a gente imaginava muitos anos atrás, né? Então, espaço tem, precisa ter essa tranquilidade, assim, de lidar também com o fim do curso, né? Um período de muito medo, as pessoas falam assim, na minha época era assim, agora também, né? Quer dizer, você se forma, você fala, agora eu sou desempregada, né? Eu acho que não, né? Agora eu sou uma pessoa com uma formação muito sólida e que está à procura de uma inserção que me agrade, que permita que eu possa exercitar aquilo que eu construí durante 4 anos, né? Durante 5, sei lá, o tempo que foi essa fase, sabe? Então, eu sou muito otimista com relação às possibilidades de vocês, especialmente aquelas pessoas que se dedicaram a conhecer a própria área, né? Então, eu queria, com isso, parabenizar vocês aqui por essa iniciativa, que eu acho uma iniciativa fantástica, uma iniciativa que permite o diálogo sobre a área, que fortalece a área, que permite diferentes visões a respeito do desenvolvimento do campo de relações internacionais. Eu não falei na minha apresentação, mas eu fui consultora da Unesco na produção de um material que subsidiou as diretrizes curriculares nacionais do curso de Relações Internacionais no Brasil. Então, foi feito um livro disso, depois promovido pela própria Associação Brasileira de Relações Internacionais, que traz exatamente esse panorama dos cursos de Relações Internacionais no Brasil, o perfil do egresso, né, que permitiu a gente pensar o que é a área, né, como a área está crescendo no Brasil e como ela deve ser compreendida, né? E eu vejo que esse projeto de vocês é um projeto que avança exatamente nesse sentido, de democratizar o conhecimento sobre relações internacionais, sobre o que é a profissão, sobre o que é a formação, sobre os espaços que esses profissionais eles podem alcançar, mas mais do que isso, eu acho que trazer para o público em geral, e mais especificamente ao público de pessoas que estão se formando em relações internacionais, um autoconhecimento. Por hoje é isso. Eu quero muito agradecer novamente a Marielle, a Ana, que também está aqui, agradecer para quem está ouvindo, quem está acompanhando. Acompanhe as redes sociais, veja a descrição do nosso vídeo, porque nós vamos colocar informações de contato, tanto da Marielle quanto do Bernardo. Como vocês viram, eles são nome de peso. A Marielle também é a orientadora do projeto de extensão Alô Internacionalista. Então, um nome de peso e que também conhece muito sobre o projeto. É isso por hoje. E alô, Internacionalista. Muito obrigada.